Amém? A paz do Senhor, igreja. Graças a Deus que o Senhor nos concede mais essa oportunidade de estarmos na sua casa. E como é importante nós estarmos nesse lugar. Você tem percebido como é importante nós estarmos nesse lugar? Você tem visto como é necessário nós estarmos neste lugar? Nós louvamos ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor, nós falamos com o Senhor, nós ouvimos a voz do Senhor, o Senhor traz resposta, o Senhor dá direcionamento, o Senhor consola, o Senhor alegra. É maravilhoso nós estarmos neste lugar, é necessário, é importante que você tenha essa alegria no seu coração, todos os dias, assim como o salmista disse, que é uma alegria estar na casa do Senhor, que você tenha esta alegria todos os dias em estar na casa do Senhor, louvando e adorando o nome do Senhor. Se você puder, mais uma vez, apenas feche os seus olhos, nós vamos fazer mais uma oração, louvando a Deus por tudo o que Ele já tem falado conosco e pedir a misericórdia, a graça do Senhor, que Ele continue falando aos nossos corações. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos e te engrandecemos pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas. Nós te engrandecemos, Senhor, por quem tu és tudo, Senhor, para nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações já nessa noite. Obrigado, Senhor, porque nós podemos nessa noite sentir a tua presença é real neste lugar, nós podemos sentir o teu toque, nós podemos sentir o teu afago, o teu carinho, o teu abraço, nós podemos sentir, tu és real neste lugar, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar, pela tua infinita misericórdia, nós te clamamos que continue falando aos corações, nós te clamamos que continue manifestando a sua graça, o seu amor, a sua fidelidade, a sua bondade, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. E cada um, Senhor, daqueles que aqui entraram, saiam, Senhor, nesta noite, satisfeitos, repletos, cheios de Ti, Pai, para louvor, para honra, para glória, para exaltação do único que é digno de receber todo louvor, toda adoração, o nosso Deus, o Senhor. Obrigado, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém, Deus. Tomar uma aguinha aqui antes de começar. Nós louvamos ao Senhor. Se você está nos visitando nessa noite, você é bem-vindo a este lugar. Sempre bem-vindo. Neste lugar você nunca sai vazio, como você já viu nessa noite, você sai com a barriga cheia, né? Todas as vezes que você vem aqui, mas você sai também com a sua alma satisfeita, com o seu espírito renovado, porque o Senhor fala aos nossos corações neste lugar. Nós vamos ler uma palavra que está em Mateus, uma palavra que muitas vezes é citada, muitas vezes é lida, e como o nosso Deus é um Deus maravilhoso, e o Espírito Santo de Deus é quem conduz todas as coisas, nessa noite já foram citadas partes desta passagem, no início, na abertura, já foi citado no ofertório, e o Senhor tem falado conosco desde o início deste culto. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, uma passagem que nós já ministramos, mas o Espírito Santo de Deus, nesta semana, falou bastante ao meu coração, através dessa passagem, como a palavra do Senhor, ela se faz nova, a cada dia nas nossas vidas. Eu creio que o Senhor tem algo novo para mim e para você nessa noite, através dessa passagem. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus, nós vamos ler
a partir do verso de número 25 até o verso de número 34. A palavra do Senhor diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos visto essa palavra se cumprir na sua totalidade nas nossas vidas. Nós temos visto a palavra do Senhor dia a dia se cumprindo nas nossas vidas. Hoje nós comemoramos o dia da independência do Brasil, né? Eu creio que alguns até fizeram parte destes momentos de comemoração, talvez alguns como participantes mesmo, outros como espectadores, fizeram parte das comemorações, 192 anos de independência do Brasil. E os dias têm se passado, os anos têm se passado, os séculos têm se passado, e os nossos dias são diferentes hoje do que eram no passado, mas esta palavra, ela continua sendo a mesma. Eu meditava na palavra do Senhor, o Senhor colocou essa passagem no meu coração, e o Senhor começou a falar comigo através dos dias em que nós estamos vivendo. E eu fui pesquisar um pouco, eu fui reler algumas coisas que falam dos dias em que nós estamos vivendo. Alguns dizem que nós vivemos num pós-modernismo. Nós estamos falando de dias da economia, dias da política, dias da sociedade. Alguns dizem que nós estamos vivendo no pós-modernismo, mas existem divergências de entendimento. Outros acham que nós ainda vivemos no modernismo. Eu peguei uma frase de um professor de uma universidade na Alemanha. O nome dele é bastante complicado, mas eu achei interessante uma definição que ele deu para os dias em que nós estamos vivendo. Este homem, Hans Martin Schwermann, aqui, um nome alemão, difícil de pronunciar, né? Apesar de eu ter essa cara, eu não sou alemão, né? Sou brasileiro. Mas ele diz o seguinte, olha que interessante: hoje
não é mais evidente saber em que sociedade vivemos, e tampouco é possível chegar, sem maiores dúvidas, a uma ideia comum a respeito da sociedade na qual, na verdade, gostaríamos de viver. Só para a gente traduzir um pouquinho o que ele está falando aqui, eu creio que todos entenderam, mas é uma frase um pouco longa. Ele está dizendo o seguinte: olha, nós não conseguimos saber em que dia, em que momento nós estamos vivendo. Nós não conseguimos claramente entender os dias em que essa sociedade vive. Mas ele fala mais ainda. Ele fala o seguinte: nós não sabemos, nós não conseguimos de forma evidente, de forma clara, saber os dias em que essa sociedade vive, mas ele fala ainda que tampouco, muito menos, é possível se ter certeza, sem que hajam dúvidas, chegar a uma conclusão, a uma ideia comum a respeito da sociedade na qual nós desejamos, nós gostaríamos de viver. Essa frase me chamou muita atenção, porque isso é real. É exatamente isso que está acontecendo. Existe no campo político, no campo econômico, no campo social, uma mistura. O comunismo fracassou, mas alguns levantam ainda a bandeira do comunismo. O socialismo fracassou, mas alguns ainda levantam a bandeira do socialismo. O capitalismo está aí como majoritariamente o sistema seguido em grande parte dos países do mundo, mas o capitalismo também tem fracassado. O mundo que nós vivemos é um mundo que não nos mostra com clareza aonde nós estamos, que mundo é esse, e muito menos nos dá condições de entender para que lado, para onde estamos indo. A era industrial passou, nós vivemos agora a era da informação, chamada era digital. Na era digital, o que é importante é a informação. A era da informação, alguns dizem que é muito mais do que simplesmente uma mudança social. A era da informação é uma mudança na condição humana. E eu concordo também com essa definição. Nós vivemos na era digital. Os jovens, as crianças que têm nascido nessa era, que dizem os estudiosos que começou por volta da década de 80, mas alguns dizem que vinha começando já bem antes, a partir dos anos 50. Os jovens, os adolescentes, as crianças que nascem nessa era são diferentes, mas isso não fica restrito somente a eles, isso passa aos pais, isso influencia a família. Esses jovens, esses adolescentes, essas crianças têm expectativas diferentes, têm estruturas familiares e vivem em estruturas familiares. Eles nascem, crescem e são inseridos em uma estrutura familiar diferente. Não se tem mais. Essa semana foi comemorado, né? Eu nem sabia que existia o Dia do Irmão, né? Aí eu comecei a ver um colocar foto com o irmão, outro colocar foto com o irmão. Aí alguém dos meus irmãos colocou lá a foto, quase que não coube a foto dos meus irmãos, né? Porque nós somos em 10. E aí eu
peguei e escrevi para eles, né? Falei assim, olha, parabéns, eu não sabia que existia, mas assim que eu encontrar com cada um de vocês, eu espero receber o meu presente, os 9 presentes dos meus 9 irmãos, né? Mas as estruturas familiares são diferentes. Hoje é um filho, são 2 filhos, né? Quando tem 2, já começa a ficar preocupado. Ai meu Deus, e agora? E se acontecer alguma coisa que vier o terceiro, né? Então vamos fazer alguma coisa logo, né? Vamos fazer tudo que a gente pode. Toma comprimido, faz tabelinha, faz aqui, faz operação e faz de tudo, né? As estruturas são diferentes. E esses jovens, esses adolescentes, essas crianças têm sido inseridos numa estrutura diferente. Na sociedade de hoje, em muitos casos, e talvez numa grande maioria dos casos, as mães trabalham fora, as mães têm uma vida diferente, elas não ficam exclusivas para o cuidado dos filhos, para o cuidado do lar. Algumas têm facilidade para conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Uma grande maioria não consegue conciliar de maneira adequada, de maneira correta, da melhor maneira, a vida pessoal com a profissional. Nós não vamos entrar nos méritos do porquê, mas nós estamos vivendo esta sociedade. Esta é a sociedade que nós estamos vivendo. Estas crianças, esses jovens, esses adolescentes, eles convivem com um bombardeio de informação. Nós convivemos com este bombardeio de informação. É televisão, é computador, é a internet, é o rádio, é o celular, é uma infinidade de informação que todos os dias chega a nós. É um bombardeio de dados, de informação, de notícias. É um bombardeio constante de informação. Estas crianças, estes jovens, esses adolescentes, nós convivemos e vivemos em uma sociedade, e principalmente os jovens, os adolescentes, aonde é tudo para já, é tudo para agora. Eles não conseguem desenvolver a paciência, a perseverança, a persistência. Eles vivem e estão sendo introduzidos, inseridos em um mundo onde tudo muda muito rápido, as tecnologias mudam muito rápido, a informação que era de hoje de manhã, à tarde já é outra, tudo muda muito rápido, tudo evolui muito rápido, tudo passa muito depressa. Então para eles é tudo já, é tudo agora. Entra na fila com o carro mesmo, daqui a pouco já sai com o lanche, e alguns antes de sair do estacionamento já acabou de comer o lanche. É tudo muito rápido, fast food, é tudo muito expresso, né? É tudo muito rápido, tudo já, tudo agora. Essas mudanças constantes, essa busca constante, porque isso faz com que o jovem, o adolescente e nós sejamos levados a uma condição de eu preciso saber, eu preciso me atualizar, eu preciso estar a par de tudo, eu preciso estar a par das coisas que estão acontecendo. E nós começamos a entrar neste mesmo ritmo. Eu preciso buscar, eu preciso saber. Então nós, se estamos em casa com a televisão ligada, a televisão já não é mais suficiente, porque tem que estar ou o celular, ou o tablet, ou o computador da mesma forma, e alguns não muito satisfeitos, eles olham a televisão,
colocam um fone de ouvido aqui para escutar uma música e pegam o tablet, o celular ou um computador e colocam no colo, e outros ainda conseguem deixar um livro do lado para daqui a pouquinho começar a ler o livro, né? Então, é uma busca constante por informação, por conhecimento. Essa busca constante, essa quantidade, essa variedade de informação que nos bombardeia, que nós recebemos diariamente, de forma aleatória, de forma desordenada, somado ao desconhecimento da palavra de Deus. Somado, eu vou repetir, somado ao desconhecimento da palavra de Deus. Vou falar só mais uma vez. Somado ao desconhecimento da palavra de Deus, tem feito, tem gerado, tem provocado sintomas terríveis na sociedade que nós vivemos. Não existe uma verdade única mais para as coisas. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Não existe uma verdade única para basear aquilo que é certo ou errado. Tudo depende. Tudo depende do ângulo de vista. Tudo depende da interpretação. Tudo é relativizado. Essa busca incessante por conhecimento, este bombardeio de informações, somado ao desconhecimento da palavra do Senhor, tem trazido para as vidas desta sociedade uma destruição, ou nós podemos dizer, uma desconstrução da verdade, dos princípios, dos valores cristãos. Isso tudo tem afetado as nossas vidas. Quando nós analisamos esse contexto, e olhamos para essa palavra, para essa passagem, do capítulo 6 de Mateus, mas se nós começarmos um pouquinho antes, no capítulo 5, vira a Bíblia, capítulo 5, no verso 1 e verso 2, do capítulo 5, a palavra do Senhor diz da seguinte forma: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Aqui, nós começamos a ver a descrição daquilo que foi chamado do Sermão do Monte, ou do Sermão da Montanha. Uma passagem bastante conhecida, que foi denominada como um sermão, mas historicamente, se nós estudarmos, se nós olharmos aquilo que a história diz que Jesus subia a este monte, que ficava próximo à cidade de Cafarnaum, por um caminho estreito, por um caminho apertado, a multidão estava próxima, os seus discípulos um pouco mais próximo, e diz que Jesus subiu este monte, e ao chegar em um lugar plano, ele se sentou no chão. Aqui nós lemos que ele assentou-se. Ele se sentou e começou a ensinar os discípulos. Não foi um sermão com um tablet, com um púlpito. Não foi dessa forma.
ele se assentou no chão e começou a ensinar os discípulos. Isso aconteceu no início. Isso aconteceu bem no comecinho. Bem no comecinho. Jesus tinha 30 anos. Este sermão aconteceu bem no comecinho. Se você ler o capítulo anterior a este, você vai ver que ele tinha chamado os discípulos. E ele estava no início do seu ministério na terra. Foi o começo. Jesus dizendo assim, olha, o começo é aqui. Eu vou começar a ensinar para vocês o início. É o comecinho. Jesus senta no chão e começa a ensinar os discípulos desde o começo. No Sermão da Montanha, nós vemos Jesus dando lições de conduta ética, de conduta moral. Nós vemos Jesus ditando princípios de orientação certa, verdadeira, para uma vida cristã da mesma forma, uma vida cristã correta, uma vida cristã verdadeira. Nós vemos Jesus dando orientação para conduzir não somente os discípulos, mas todos aqueles que ouvissem, que ouviram, que ouvirão as suas palavras e aceitarem a Ele, receberem e viverem o reino de Deus. Nós vemos nesses princípios, nesses ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha, ensinamentos que nos levam a uma prática daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Jesus falou no início do sermão, e depois você lê a partir do final do capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, ele falou das bem-aventuranças. Jesus falou do sal da terra e da luz do mundo, que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Jesus disse que ele não veio para aniquilar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Jesus ensinou sobre o homicídio, Jesus ensinou sobre o adultério, Jesus ensinou sobre o divórcio, Jesus ensinou sobre os juramentos que muitas vezes são feitos e que nós fazemos. Jesus ensinou sobre a vingança, Jesus ensinou sobre o amor aos inimigos, sobre a ajuda aos necessitados. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, que nós fizemos hoje na abertura. Jesus ensinou sobre o jejum. Jesus falou sobre os tesouros que há no céu. Jesus falou sobre as preocupações da vida, sobre os cuidados e inquietações desta vida, que foi a passagem no capítulo 6 que nós lemos. Quando nós chegamos no capítulo 6, no verso de número 25, nós começamos a ver Jesus falando sobre as preocupações da vida, sobre as inquietações e os cuidados que tomam os nossos corações e as nossas vidas. E esta palavra não foi para 2000 anos atrás. Esta palavra foi para 2000 anos atrás. Esta palavra é para nós, para esta sociedade em que nós estamos vivendo hoje. Esta palavra é para mim e para você hoje, 2000 anos depois. Alguns pontos nesta passagem que nós lemos, eu quero compartilhar com os irmãos.
Primeiro, o que tem mais valor para nós? O que tem mais valor para mim e para você? No mesmo capítulo, quando falava o Senhor Jesus sobre os tesouros no céu, Ele fala, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. No verso 25 do capítulo 6, ele diz, e por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? O que tem mais valor para mim? O que tem mais valor para você? O que tem mais valor para nós? Nos dias em que nós vivemos, o que é que tem mais valor para mim e para você? Muitas vezes colocamos a prioridade das nossas vidas, se torna o alvo, se torna o foco das nossas atenções, se torna o foco do nosso esforço, da nossa dedicação, coisas que não deveriam ter a prioridade, não deveriam ser considerados como de maior valor, mas como nós vivemos em uma sociedade aonde não existe uma base para aquilo que é certo e para aquilo que é errado, como nós vivemos em uma sociedade onde tudo é relativo, como nós vivemos em uma sociedade onde tudo é para o já, onde tudo é para o agora, onde aquilo que hoje pela manhã era verdade, à tarde já não é mais. Nós invertemos a ordem das coisas, nós invertemos a prioridade das coisas, nós trocamos os valores, colocamos mais peso aonde não deveríamos colocar e deixamos de lado aquilo que deveria ser prioridade nas nossas vidas. Muitas vezes trocamos o valor, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Parece engraçada essa pergunta, né? Porque se nós fizermos essa pergunta aqui, e eu perguntar, levanta a mão quem acha que a vida é mais importante. Levanta a mão quem acha que a vida é mais importante do que o alimento, do que o mantimento que nós comemos. Levanta a mão quem acha que o corpo é mais importante do que a vestimenta. Todo mundo vai levantar a mão. Mas na prática, nas ações do dia a dia, nós invertemos isso. Tem pessoas que estão perdendo a vida para conquistar o mantimento. Tem pessoas que estão vendendo o corpo para conquistar a vestimenta. Tem pessoas vendendo a alma para conquistar coisas. Parece que a resposta é fácil, mas a prática é diferente. O dia a dia das nossas vidas, ele é diferente. Não é só uma resposta. Não é só um sim. Eu acho que a minha vida é mais importante do que o mantimento. Não é só uma resposta, não é só um levantar de mão. A vida, a prática de vida, os valores cristãos, a ética cristã, a moral cristã, os princípios
ensinados pelo Senhor Jesus Cristo, para aqueles que querem ter uma vida ética de acordo com a palavra, para aqueles que querem viver a vontade de Deus, para aqueles que querem que o reino do Senhor venha a nós e que a vontade do Senhor seja feita nas nossas vidas. Tem que ser diferente. A atitude tem que ser diferente. O caminhar tem que ser diferente. O dia a dia tem que ser diferente. O que tem mais valor para nós? O que tem mais valor para mim e para você? Certamente, o mal vai bater a nossa porta no dia de amanhã. Olha o que diz o verso de número 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Certamente, o mal vai bater a nossa porta no dia de amanhã. Pastor, que palavra é essa? Está jogando, tem alguns que falam, irmãos, eu tô falando assim, mas é verdade, tem alguns que falam, está jogando praga? Tem gente que fala, tem gente que fala, tem uns que não falam e pensam. Mas não é. É a palavra do Senhor. O Senhor Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 1, diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos em que o mal vai bater à sua porta. A maldade nos corações, a ganância, a soberba, a mentira, o pecado, o maligno, os dardos, os ardis de Satanás, as potestades da maldade. Certamente, o dia de amanhã, no dia de amanhã, o mal baterá à nossa porta. É certo que isso vai acontecer. Mas o Senhor diz que é preciso aquietarmos os nossos corações. No mesmo verso de número 34 que nós lemos, ele diz, no início: não vos inquieteis. No verso de número 31, ele também diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. A fome vai vir, a sede vai vir, a nudez vai vir. Com a fome, com a sede, com a nudez, virá a enfermidade. Com a fome, com a sede, com a nudez, virá a tristeza, virá a angústia, virá a opressão. Certamente, o mal vai bater à nossa porta no dia de amanhã. Nós ouvimos hoje na abertura, nós não podemos chegar aqui como se fosse simplesmente mais um dia, mais uma noite. Não, nós temos motivos de sobra para dizer: o Senhor tem cuidado de nós. Porque se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido destruídos. Certamente, o mal vai bater a nossa porta no dia de amanhã. Não importa quem vai ser o presidente da República,
ou a presidente da República. Não importa quem serão os senadores, não importa quem serão os governadores, nós temos sim, como cidadãos, que cumprir com o nosso papel, irmos e votarmos, mas isso não vai mudar aquilo que está escrito nessa palavra. E a palavra diz que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, a fome vai bater, a sede vai bater, a nudez vai bater, a enfermidade vai bater, a peste vai bater, a tristeza, a angústia vai bater. Mas o Senhor diz para mim e para você nessa noite: aquieta o seu coração. Não anda inquieto. Não anda inquieto. Não esteja inquieto, dizendo: o que comerei? O que eu vou beber? O que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha vida? Como se isso fosse o de maior valor nas nossas vidas. Como se isso fosse o de mais importante nas nossas vidas. No verso de número 27, o Senhor diz assim: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Sabe por que o Senhor diz para mim e para você: não estejais inquietos, não andeis inquietos, aquietai-vos? Sabe por quê que Ele diz isso para mim e para você? Por causa disso que nós lemos agora, no verso 27. É por causa disso que Ele diz para nós ficarmos tranquilos, né? Hoje os jovens usam um termo aí que é suave, né? Ficar tudo suave. É por isso que o Senhor diz para mim e para você: fica soft, fica suave, fica tranquilo. Alexandre, fica tranquilo. Porque nós não podemos fazer nada. Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados? Você pode colocar toda a sua força, você pode depositar todo o seu conhecimento, você pode colocar toda a sua capacidade, você pode usar os seus poderes de argumentação, você pode usar a sua inteligência que Deus te deu. Nada disso pode acrescentar nem 45 centímetros no seu tamanho, quanto mais mudar alguma coisa na sua vida. Só quem pode mudar a minha e a sua vida é o Senhor. Se o Senhor não cuidar de mim e de você, não adianta nada. Se o Senhor não estiver cuidando de nós, não adianta nada. Nós não podemos fazer nada, nós não temos condição nenhuma, nós não temos capacidade alguma. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, o verso de número 5 diz assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. A nossa capacidade vem de Deus. O Senhor diz para mim e para você: a adversidade vai chegar, o dia mau vai chegar, mas fica tranquilo, fica sossegado, porque não adianta você fazer, é pior, você vai mexer, vai fazer coisa pior. Não põe a mão, não põe a mão, deixa que eu cuido, eu dou capacidade, eu vou te falar o que é que tem que fazer. A capacidade vem de Deus.
Deixa que eu vou te mostrar. Não sai fazendo coisa que você vai fazer bobeira. Não sai dando cabeçada, você já deu outras vezes, não adiantou nada, você já sabe, você sabe onde vai dar. Não faz. Não faz, espertão. Não adianta. A nossa capacidade vem do Senhor. No verso de número 30, ele fala assim: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não nos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Para que essa palavra seja real nas nossas vidas, para que o agir do Senhor seja real nas nossas vidas, para que o Senhor tenha liberdade de operar nas nossas vidas e realize toda a sua vontade, é necessário termos fé, é necessário confiarmos, é necessário, mesmo que ainda não podemos contemplar com estes olhos físicos, carnais, aquilo que o Senhor tem prometido, aquilo que o Senhor tem como promessa de vitória para as nossas vidas, é preciso ter fé, é preciso acreditar, é preciso confiar na verdade das promessas do Senhor, é preciso confiar, acreditar que nós servimos, nós seguimos, nós amamos, nós adoramos um Deus que é soberano, que é poderoso, que é verdadeiro e que é fiel e cumpre a sua palavra. Para que isso realize nas nossas vidas, é preciso ter fé. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não nos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Você acha que Deus vai esquecer de você? Você acha que Deus, que promete cuidar, que promete não desamparar, que promete sustentar, que promete suprir a sua vida, que promete zelar pela sua casa, você acha que no momento da adversidade, Ele não vai cuidar de você? Você acha que Ele não vai estender as suas mãos e com um braço forte vai te resgatar da situação difícil e vai te levantar para fora, te dando a vitória? Você acha que o Senhor vai te desamparar? Jamais, jamais. O nosso Deus é um Deus fiel, o nosso Deus não desampara, o nosso Deus não esquece, o nosso Deus cuida, Ele zela, Ele vela pelos seus filhos. Em Hebreus, no capítulo de número 11, verso de número 3, diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Não, eu, você, nós fomos criados pelo Senhor, fomos formados pelo Senhor. Ele soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Se nós estamos em pé, é porque o Senhor nos criou. Não é ilusão de ótica, não. Você é real. Dá uma apertadinha assim, ó. É real, e foi o Senhor que te fez. Foi o Senhor que nos criou. Foi Ele que nos criou. Ele é real. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo.
Não é exclusividade sua. Não é. As coisas só acontecem comigo. Não é. Não é isso. Para com essa síndrome de que tudo só acontece de errado comigo. Não é. Não é só com você. Você não é exclusivo. Você não é o Salvador. Só teve um que morreu por todos nós, foi o Senhor. Ele sofreu e morreu por mim e por você. Ele já pagou tudo. Nós vivemos num mundo de aflições. Você tem aflições, eu tenho aflições. Nós temos aflições, mas o Senhor diz para mim e para você: resistir firmes na fé. Para que o Senhor cumpra as suas promessas em nossas vidas, é preciso ter fé. É preciso ter fé. O momento que você está passando, de aflição, de angústia, de sofrimento, de necessidade, o Senhor já decretou, este momento vai passar e a vitória é certa, mas você precisa ter fé. Você precisa, eu preciso, nós precisamos ter fé. Essa palavra, em 1 Pedro 5:9, não diz só para nós termos, né? Ele fala resistir firmes na fé. Porque tem que resistir mesmo. Porque vem tantas coisas para tirar, para roubar a nossa fé. Vem tantas coisas sobre as nossas vidas que querem roubar a nossa fé. Que essa palavra, ela é real, verídica, verdadeira. É preciso resistir. É preciso colocar força. É preciso lutar, é preciso batalhar, é preciso manter a fé. O Senhor tem vitória para a minha vida. O Senhor tem vitória, aquilo que o Senhor decretou como vitória, como promessa para a minha vida, o inimigo não vai roubar, o inimigo não vai tirar, o inimigo não vai destruir. Não, o Senhor tem vitória para a minha vida. Resiste firme, luta, batalha, a vitória é certa. É preciso resistir firme na fé. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. No verso de número 32, ele fala, nós já estamos terminando. No verso de número 32 ele diz: porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Depois do momento, tudo só acontece comigo, todas as coisas dão erradas para mim, só o meu pão cai com a manteiga virada para baixo, o de todo mundo cai com a manteiga virada para cima, o meu cai com a manteiga virada para baixo. Depois desse momento, vem aquele momento assim, parece que o Senhor não está olhando para mim, parece que ninguém me enxerga, nem Deus me enxerga. Sabe o que o Senhor diz aqui nesse verso? O próprio mestre ensinando, ele diz assim para mim e para você, e dizia há 2000 anos atrás os discípulos que estavam sentados ali naquele monte: vosso Pai Celestial, bem sabes que necessitais de todas estas coisas. Você nem precisa falar. Você nem precisa falar. E se for falar, tem que orar a oração do Pai Nosso que nós oramos hoje. E que Ele ensinou nessa mesma
nesse mesmo momento: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Se for orar, tem que orar desse jeito. Mas nós não precisamos nem falar. O Senhor conhece todas as nossas necessidades. Todas. Ah, não conhece não. Não conhece porque é o seguinte: tem algumas coisas que eu não falei para ninguém. Não falei para ninguém. Eu nem orei. Eu nem falei com Deus. Só está no meu pensamento. Ele conhece. A palavra diz que a palavra nem chegou à nossa boca. Ele já sabe. Ele sonda, Ele esquadrinha os rins, o coração. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabe o que passa na nossa alma. Ele sabe como você entrou aqui nessa noite. Ele sabe que você precisava ouvir essa palavra. Não fui eu. Não fui eu não fiz pesquisa. Não contratei o Ibope para fazer uma pesquisa. O que é que os irmãos estão precisando? Não foi. Foi o Espírito Santo de Deus que diz: eles precisam dessa palavra nessa noite. Foi o Senhor, porque Ele nos ama e porque Ele conhece as nossas necessidades. Em Filipenses, no capítulo 4, verso 19, está escrito assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele conhece as nossas necessidades. E quando nós permanecemos fiéis e confiantes no Senhor, diz que Ele tem riquezas suficientes, até porque Ele é o Criador do ouro e da prata, e tudo está em suas mãos, para suprir todas as suas, as minhas, as nossas necessidades em Cristo Jesus. Todas as nossas necessidades. Verso 28 e 29, diz assim: e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se algum dia eu tiver a oportunidade de pregar no culto das mulheres, eu vou pregar essa passagem aqui, o verso 28. Mas eu vou pregar com a NVI, pastor Helder, que lá fala assim: e quanto à roupa, por que você está ansiosa? Mas é isso o que o Senhor faz nas nossas vidas. O que Ele faz, ninguém pode fazer. O que Deus faz, ninguém pode fazer. Olha o que diz: nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um dos lírios do campo. Sabe quem vestiu os lírios do campo? Foi o Senhor. O que o Senhor faz, ninguém pode fazer. O que Deus faz na sua vida, o que Deus tem para fazer na sua vida, ninguém pode alcançar. A soberania de Deus, ninguém pode atingir. O poderio de Deus, ninguém pode conter. A excelência de Deus, ninguém pode alcançar. Aquilo que Deus faz, ninguém pode fazer, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Deuteronômio capítulo número 32, verso de número 4 diz: Ele é a rocha
cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Deus é perfeito. E para encerrarmos, o verso de número 33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro Coríntios capítulo 4, verso de número 20 diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Em Romanos 14, 17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Se eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas na minha vida, e se o reino de Deus não são palavras, mas é poder, se o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é alegria, é paz no Espírito Santo, será que nós estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Será que nós estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Quantos não têm colocado o reino de Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto plano? Ninguém está falando de igreja, nós estamos falando de reino de Deus. A palavra do Senhor está dizendo: reino de Deus. Não é igreja do pastor A nem igreja do pastor B. É reino de Deus. O reino de Deus não consiste em palavras. O reino de Deus não consiste em histórias, em contos, em notícias. O reino de Deus não consiste nisso. O reino de Deus é poder. O reino de Deus não é a comida, não é a bebida. Nós vamos contribuir e comer um hambúrguer depois que terminar aqui, mas isso não é reino de Deus. O reino de Deus é alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Será que nós temos buscado o reino de Deus em primeiro lugar? A palavra do Senhor diz para mim e para você: buscai primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Fique em pé em nome de Jesus.